O negócio dos sonhos de hoje é o da jovem bailarina Guila Meles. Ela uniu o amor pelo balé com a fisioterapia para montar uma escola onde os alunos pudessem alcançar a felicidade por meio da dança. A ideia viralizou e em pouquíssimo tempo as turmas da Lazuli Escola de Balé já estavam lotadas. Um bater de asas sereno e forte, assim como de uma borboleta azul que voa alto em busca do sucesso no empreendedorismo. Eu sou a Guila Meles, tenho 22 anos, sou bailarina e estudante de fisioterapia, mas atualmente empresária. Bom, eu sou bailarina desde os 7 anos. Então, o balé sempre foi a minha vida. Eu comecei a dar aula muito cedo, então com 15 anos eu comecei a dar aula, com 16 eu já estava dando aula de balé adulto. E aí eu vi que realmente eu gostava muito de dar aula e começou a encher as turmas. Então, essa foi assim uma realidade que eu fui me especializando cada vez mais. Então fui me preocupando em fazer cursos, fui fazer curso em São Paulo e quando surgiu a oportunidade de ter um empreendimento meu, não teria como não ser de balé. Eu escolhi fisioterapia exclusivamente porque eu conseguiria dançar, dar aula e ajudar as minhas alunas com a fisioterapia. Então, entrei pensando que futuramente eu poderia tratar bailarinas com a fisioterapia, tendo todo o meu conhecimento de físio e do balé. Então, não tive dúvidas em montar um empreendimento de balé. É assim, a minha vida mesmo. A história de como eu abri a Lazuli é muito boa, porque eu tenho muitas alunas e o balé adulto é muito forte. Assim, criança é incrível, amo dar aula para criança, mas o balé adulto, ele me acolhe muito bem, porque elas sentem que são minhas mães e avós. Então, eu tive uma aluna que um dia virou para mim e falou assim: você precisa da sua escola. Eu quero fazer a sua aula no seu ambiente, com o seu jeitinho. E aí eu fiquei pensando nisso. Mas a gente estava na pandemia. Durante a pandemia eu dei aula online, a pandemia inteira. Então dei aula online e ela um dia virou para mim e falou assim: vamos abrir um lugar. Eu vou pagar tudo e a gente abre. Eu falei, não tem condição. Ela, não, a gente vai pesquisar. E começamos. A gente foi visitar os lugares para ver onde ia alugar e tudo. Mas depois da pandemia, eu pensei, será? Eu não tenho negócio nenhum. Como que eu vou aceitar ser custeada por alguém? E se não dá certo? Não, achei melhor não. Eu falei, ó, melhor a gente não fazer assim, vou esperar um pouco e vou tentar ter uma ideia melhor, porque eu não posso arriscar, assim, 2 pessoas, né? E essa ideia ficou na minha cabeça. Eu precisava de ter um lugar. E com o passar do tempo, minhas alunas começaram a falar isso. Ai, você precisa de um lugar seu, para você conseguir fazer tudo do seu jeitinho. E fiquei com essa. Até que um dia, eu estava conversando com o Rafael, que é meu sócio e meu namorado, e eu falei pra ele que eu tive uma ideia, mas que eu não sabia se era muito boa. E se a gente começasse com escolas de balé dentro de lugares que já existem? Dessa forma eu não tinha que alugar um espaço, porque não é só alugar o espaço. Eu tenho que colocar o piso, eu tenho que colocar os espelhos, a barra, arrumar a decoração, arrumar tudo. Então assim, era um gasto que eu com 20 anos não tinha condição de custear. Então, eu tive essa ideia e ele falou, genial, a gente tem que apresentar para os lugares. Eu falei, nossa, genial, tá. Aí eu fui convidada aqui no Santa Doroteia para fazer uma apresentação. Detalhe, eu estudei a vida inteira aqui nessa escola. Então eu estudei dos 2 anos de idade até os 17 anos aqui dentro. Aí eu
tá bom, vou dançar, me arrumei. E o diretor é um novo diretor, que não era da minha época. Então eu cheguei aqui, fui super bem recepcionada. E comentando do balé, falei, diretor, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Não sei como está a disponibilidade de sala, mas eu queria abrir o meu balé aqui dentro. Aí ele, nossa, Júlia, que legal! Não, muito legal, a gente marca uma reunião. Falei, tá. E entrei para me arrumar para dançar. Eu dancei e assim que eu terminei de dançar, a coordenadora falou, ó, dá um recado no microfone. Falei, tá bom, o que eu falo? Ela fala que você vai abrir sua escola de balé aqui dentro. Todo mundo me olhando assim, quê? Pra abrir minha escola? Ela, sim, o diretor comentou, a gente tem interesse. Aí eu já, oi gente, tudo bem? Tô vindo contar pra vocês que eu vou abrir minha escola de balé. E nisso, minha mãe, que estava no fundo, que veio assistir, não estava entendendo nada, assim. E foi assim que eu soube que iria dar certo essa parceria. Isso foi em junho. Eu preciso de você no fim de julho com a escola pronta. Então, começamos. O Rafael fez o site para mim. Então, o Rafael, ele é meu sócio e ele trabalha a parte de Growth Hacking da minha empresa. Então, ele faz todo o crescimento virtual da empresa, ele que fez o site, a logo. Então, toda essa parte é muito importante e foi assim que a gente começou. E começamos. A gente fez o site, eu postei que eu ia abrir e foi, assim, incrível. A sala, aos poucos, eu fui adaptando do jeito que eu queria, fui comprando coisinhas novas, até porque eu comecei com investimento zero quase. Então eu fui aos poucos crescendo. E a escola falou pra mim, ó, a gente tem 3 alunas interessadas em balé que vieram procurar. Então você já tem 3 alunas. Falei, nossa, que ótimo. Vim, comecei a dar aula e aos poucos, a primeira ligação que eu recebi no meu celular, oi, é da Lazuli Balé? Eu congelei. Eu tava na faculdade, ai, e agora o que eu falo? E eu, oi, é sim, é da Lazuli. E assim começou. O site traz muitas pessoas. Então, o meu maior público vem do site. E hoje a gente está em primeiro lugar, como Balé Asa Norte. Então, todo o nosso site é pensado nisso, para ranquear. Então, palavras-chave, tudo isso, o Rafael arruma os textos para serem ranqueados. Isso facilita muito. Até hoje a gente não investiu nada no Google e estamos muito bem colocados. O nome Lazuli foi muito difícil chegar nesse nome, porque eu precisava de criar a empresa em um mês. Antes eu apresentava o projeto como Balé Júlia Melis, mas eu vi que eu não queria deixar a escola com o meu nome fixo. Eu precisava de uma comunidade. Então, a gente estava voltando de Minas Gerais, onde eu nasci, e eu e o Rafael, a gente estava no carro conversando sobre o nome e passamos por Cristalina. E veio o nome, ele falou assim, e lápis lazuli? Lápis lazuli é uma pedra que era muito usada pelos egípcios para colocar em volta dos olhos e ela elimina as energias negativas. E aí eu comecei a pesquisar lápis lazuli e é isso, lazuli. Então eu fiquei apaixonada pelo nome e o significado. Eu sou uma pessoa que acredita muito em energia positiva, pensamento positivo. Então eu sempre quis um ambiente que você chegasse e ficasse tranquilo, mudasse seu dia. Sempre foi a minha intenção, que a minha aula conseguisse transformar o dia das minhas alunas. 1 hora de sossego, que você saísse renovada. E combinou muito. Então a borboleta, na hora eu já pensei, nossa, lazuli remete à borboleta para mim. E a gente começou a criar a fonte, a borboleta, e ficou esse nome que é tão significativo para mim. E é uma pedra azul com uns risquinhos em dourado, meio amarelo. É linda. A nossa parte financeira, ela
começou muito simples. Então, na empresa sou eu e o Rafael. E isso, com cada um tem muitas funções. Então, eu sou secretária, eu sou professora, eu sou a parte de finanças. Então, eu tive que aprender muito. O Rafael tem experiência com empresa, ele tem várias empresas mais digitais. Então, eu tive, assim, uma aula com ele no início de como montar planilha. Eu não sou uma pessoa boa com computador e planilhas, então tive que aprender. E a parte de finanças eu comecei bem simples, com planilha. Abria a planilha, colocava o nome de cada aluno, o valor que cada aluno precisava pagar e se estava pago ou não. O pai ou o aluno adulto fez a transferência, eu já colocava pago, da maneira mais simples possível. Você vê que não precisa de muito para começar. Então, eu não sou expert em finanças, mas aos poucos eu estou aprendendo e eu faço essa planilha. E como eu estou dentro da escola, é uma parceria. A escola, o balé não é da escola, e sim é uma parceria que a gente faz e eu presto contas para a escola. Então, além disso, eu tenho que organizar as contas da empresa para conseguir ir no financeiro da escola e organizar com eles. Quantos alunos a escola tem integral? Então, tem essa troca. Quantos alunos do integral fizeram aula comigo? Então esse mês tem que pagar tanto. E assim vai. Eu pretendo acrescentar mais pessoas na equipe. Hoje eu tenho uma professora, que é a Catarina Kirst, que dá aula de manhã aqui na Lazuli. Então a gente já conseguiu aumentar a nossa equipe. E acredito que de sócio é assim, é um casamento, né? Precisa ser uma pessoa que você confia muito. Então, uma dica que eu dou em pouco tempo de empresa, você precisa confiar no seu sócio, porque é a pessoa que vai estar ali para tudo. Os problemas são divididos. Então, acredito que eu quero conseguir contratar pessoas para cuidar de mais coisas da empresa, mas de sociedade eu consigo cuidar da parte do balé e da empresa física, e o Rafael consegue cuidar de toda a parte digital. Até mesmo se ele precisar de mais equipe, a gente pode ir crescendo isso. O pensamento aqui é infinito. A Lazuli, para mim, é sabe aquele seu sonho que você às vezes nem acredita que é possível? Ele é. Então, aconteceu tudo tão rápido. Às vezes eu paro e penso, como que eu cheguei aqui? Para abrir a empresa, a gente fez primeiro um estudo de todas as escolas de balé e enxergou um furo nisso tudo, que é a falta de valorizar as redes sociais. Hoje em dia, as pessoas chegam pelas redes sociais. Então, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo entra no Google para fazer uma pesquisa, tudo a gente entra. Então, essa foi a nossa primeira ideia. A gente precisa conseguir transmitir tudo pela rede social. Não adianta eu ser uma professora incrível e tudo, sendo que só quem está aqui dentro vai saber. Eu preciso conseguir transmitir isso para as pessoas. Então a gente buscou fazer um site que passe toda a minha imagem, o que eu quero transmitir, o que eu quero ensinar em sala, o Instagram, e isso a gente ainda está aprimorando, né? Estou fazendo um curso de Instagram para conseguir manter mais essa ideia e dessa forma que conseguimos atrair os clientes, até pelo nosso slogan, que é balé com felicidade. Então o balé não precisa ser sofrido, o balé precisa ser feliz. Você pode querer ser profissional, não importa o seu nicho, você precisa ser feliz no balé. Então essa é a minha intenção.
um ambiente que você se sinta feliz, e é isso que eu passo para chamar as pessoas. Eu sempre tive um pezinho no empreendedorismo, sempre fui uma criança que queria ter o meu dinheiro. Então eu ia para Paraíso, que é a minha cidade de Minas, comprava umas coisinhas uns acessórios mais baratinhos lá e vendia na escola. Quando eu dancei na Disney 2 vezes, e a primeira vez eu estava com 14 anos, e eu não estava dando aula ainda, eu comecei com 15, e eu vendi brigadeiro para conseguir juntar o dinheiro para ir. Então eu sempre pensei em maneiras de estar conseguindo ganhar o meu dinheiro, isso sempre foi muito importante. E o empreendimento do zero, ele começou por uma apresentação no mundo do empreendedorismo que o Rafael fez para mim. Então, assim que a gente se conheceu, começou a namorar, eu vi esse mundo do empreendedorismo, que se você mergulhar, é um mundo, são muitas pessoas que você conhece. Então, é a dica que eu consigo dar, mergulhe nesse mundo. Você precisa de conhecer essas pessoas. Então, eu comecei a conviver mais com isso. Observava ele trabalhando nas empresas dele e fui observando e montando isso na minha cabeça. E iniciei meus estudos. Isso não tem como. Você precisa estudar, precisa entender o que as pessoas fazem, então o seu olhar muda. Quando eu entrava em uma escola de balé, eu já não estava mais ou só como professora ou só como bailarina. Eu já enxergava como tudo estava funcionando, quantos funcionários tinham, tudo que estava acontecendo, os problemas que estavam acontecendo, para eu ir me preparando e transformar essa ideia em real. E aí, dessa forma, eu comecei a migrar para o empreendedorismo, porque é um mundo. E até eu passei um ano só apresentando a minha proposta. Isso já é empreendedorismo. Você ter o seu objetivo e começar a conquistar. Você já é empreendedor. Agora, quando você vira empresário, é quando tudo dá certo e você consegue a sua empresa. E tudo dá certo, você começa do zero de novo, porque ser empresário já é outra história. Então, você precisa de pensar nos problemas e como solucionar rápido. Isso foi muito difícil para mim. Às vezes eu enxergava algum problema e falava, nossa, e agora? E agora? E não, aos poucos eu fui trabalhando isso para conseguir pensar na solução antes do e agora. Ah, um problema? Solução. Solução. E isso tudo foi ajudando a montar do zero a empresa, sempre com muita calma e estudando bastante. A Lazuli, eu penso que desde o início a minha ideia é que as pessoas se apaixonem pelo balé. E a minha ideia é conseguir fazer uma rede da escola. Então, esse ano eu já estou abrindo minha segunda sede, que eu consegui abrir lá no IAD. Então, vamos ter aulas no IAD. E dessa forma, eu já estou conseguindo conquistar essa comunidade, né? Não sei ainda se é uma franquia ou se uma comunidade onde eu ainda permaneço em todos os locais, né? Mas esse sim é um pensamento de pessoas investirem na nossa empresa, porque é uma escola onde você precisa de uma estrutura mínima para começar e sim de uma boa metodologia, de um bom tratamento. Esse é o mais importante, é a nossa filosofia. Então, você conseguir abrir o seu espaço em lugares que já existem, você consegue sim montar vários. Então, acredito que é um negócio que vai crescer muito ainda. Estamos na segunda e eu pretendo abrir mais. E a divisão de trabalhos é assim, eu fico muito na parte pedagógica, então eu cuido de planos de aulas, da metodologia da Lazuli, tudo que eu quero que se mantenha aqui. Quando você coloca uma nova professora, uma nova pessoa para trabalhar na sua empresa, você tem que conseguir transmitir para ela tudo que você quer transmitir para as pessoas. Então, essa é a minha maior função. Eu estou me dedicando muito a isso para conseguir organizar essa parte pedagógica. Eu tenho também na minha equipe a Bia, que é a minha assistente, e ela participa muito das aulas comigo para ir aprendendo como fazer as coisas, e ela é ótima. Então me ajuda muito também
no dia a dia aqui na escola. Quando eu estou sozinha, se chega um pai para falar comigo, ela consegue ficar com a turma e eu consigo ir lá falar com o pai. Na parte digital, o Rafael cuida de toda essa parte digital. Então, marketing, Instagram, toda essa parte ele cuida muito bem. O Instagram eu alimento ele diariamente, né, com stories, com a rotina aqui do balé. E a parte de finanças a gente divide muito. Então eu sempre planilho todo mundo que me pagou, tudo certinho. E dessa forma a gente organiza para fazer a prestação de contas. Então por enquanto a equipe ainda é pequena, mas eu já observei que vamos precisar crescer mais. A minha dificuldade... Até vontade de chorar. A minha principal dificuldade como empreendedora, Bom, a minha principal dificuldade como empreendedora hoje em dia é a quantidade de coisas que eu faço. Eu faço fisioterapia pela manhã e eu tenho toda a empresa funcionando. Então, ano passado foi um desafio muito grande, porque eu abri a empresa no meio do ano, iniciando um semestre, e eu vivi isso muito intensamente. Eu estou terminando a faculdade, então já é uma parte que exige o meu atendimento para os pacientes. Então, eu consegui organizar as coisas, entrar na faculdade e me distanciar do empreendimento no momento da aula é o meu maior desafio. A Lazuli, para mim, é sabe aquele seu sonho que você às vezes nem acredita que é possível? Ele é. Então, aconteceu tudo tão rápido. Às vezes eu paro e penso, como que eu cheguei aqui? E nesse pouco tempo eu já realizei tantos sonhos. Eu tô tão feliz que eu não consigo descrever para vocês. Eu espero que eu consiga transmitir a minha felicidade. Mas a Lazuli é um sonho que por muito tempo na minha vida eu não imaginei que iria conquistar. Parecia impossível. Eu não tinha uma cabeça tão infinita. E eu aprendi que realmente conquistar os meus sonhos é o que me faz muito feliz.